Eclesiastes 3, 2 e 3 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Então hoje é um dia onde Deus vai arrancar do nosso espírito, da nossa alma, de todo o nosso ser, sementes malignas que foram plantados desde os dias antigos, desde os dias dos nossos pais. A semente da idolatria é uma semente maligna, plantada de geração em geração por aqueles que se contaminaram com ela. E hoje, por ser Dia das Mães, é um dia propício para nós arrancarmos conceitos errados que foram plantados em nossas mentes desde a infância. São conceitos, são ideias que envolvem o espiritual, o emocional e até o aspecto físico de pessoas e de lugares. Essas raízes espirituais da idolatria, da rebeldia, da avareza, elas são responsáveis pela separação entre o homem e Deus e pela degradação do ser humano, porque tudo aquilo que traz morte ao espírito traz também contaminação à alma e ao corpo, e isso prejudica a existência humana. Então muitas coisas que nós vivemos, a maneira como as pessoas são, a maneira como as pessoas vivem, o que elas sofrem, não está diretamente relacionado à vontade de Deus, mas sim ao fato delas estarem, muitas delas, separadas de Deus e contaminadas por pecados que só vão ser perdoados e removidos a hora que essa pessoa tiver um encontro com o verdadeiro Deus, ou seja, com Jesus Cristo. E um desses conceitos, dessas ideias enganosas, equivocadas, que entra pela porta do espiritual, mas que prende o homem no nível emocional, é o princípio, a relação entre o homem e a sua mãe. Essa relação tão forte, né, entre o homem e a sua mãe, é uma relação espiritual, mas ela também é emocional. Ela é principalmente vivida, percebida através dos sentimentos. E o mundo espiritual das trevas, o mundo espiritual das trevas pega uma carona nesse sentimento tão forte entre o homem e a sua mãe, fazendo com que as pessoas imaginam que seja necessário até mesmo Deus ter uma mãe. Você já ouviu uma oração feita por pessoas que dizem assim: Santa Maria, Mãe de Deus. E hoje Deus vai desfazer esse engano dizendo que Ele não tem mãe. Jesus teve uma mãe, mas Deus que está nos céus, o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o nosso Senhor, não tem uma mãe. Amém? Por ser essa relação primeira, né? Essa relação do homem com a sua mãe, e ser uma relação muito forte quanto à sua afetividade, forma-se um equívoco, fruto da influência vinda do mundo espiritual das trevas, de que Maria é a mãe de Deus e consequentemente dos homens. Por exemplo, às vezes a gente assiste uma missa lá pela televisão. Se você ligar a televisão para ver a missa dos padres, do padre Marcelo, por exemplo, ele vai numa linha teológica, ele vai num discurso que até parece muito com o discurso dos pastores, dos cristãos evangélicos. Mas quando chega no final de tudo, que parece que Jesus está no centro, que parece que Jesus é a figura principal ali, ele termina a missa, ele termina aquele culto dizendo: vamos agora adorar a nossa mãezinha. E muitas vezes quem aparece ali é a figura da Aparecida. Eu não estou julgando ninguém, quero dizer que a gente está falando de coisas que foram ensinadas para nós, que nós recebemos dos nossos pais, como o melhor que eles podiam nos dar. Mas quem pode nos dar o melhor sempre é Deus. E Deus quer te dar a luz da revelação para que você não viva no engano, adorando a criatura em lugar do Criador. Se nós adorarmos a Deus, vamos
ficar parecidos com Ele. Porque esse é um princípio do mundo espiritual. Você fica parecido com aquilo que você adora. Se o homem adorar os ídolos, ele fica cego como os ídolos, surdo como os ídolos, paralisado como os ídolos, sem vida espiritual, como os ídolos. Isso está escrito lá no Salmo de número 115. Mas se o homem adorar o Criador, tudo que existe de vida, de unção, de poder, de glória, de majestade, de nobreza, de riqueza, na figura de Deus, na pessoa de Deus, que é Espírito, então isso vai se manifestar na nossa vida também, porque nós fomos feitos em Espírito, sua imagem e sua semelhança. Amém? Então, Deus quer que nós vivamos essa plenitude, e para isso nós precisamos nos libertar de toda ideia equivocada, de toda ideia enganosa, de todo sofisma que foi plantado na nossa mente. Há até uma oração, né, que diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. O equívoco é: Maria foi a mãe física do homem Jesus aqui na terra, e não a mãe do Criador, que é Espírito, que está no céu, reinando soberanamente. Amém? Então qual é o erro das pessoas? Qual é o equívoco? E qual é o interesse do inimigo nesse equívoco que ele sustenta, que ele patrocina, que ele propaga? É que as pessoas atribuem divindade a Maria, colocando-a como mãe de Deus. Mas Maria, está comprovado isso através da própria palavra de Deus, ela era uma mulher sujeita às mesmas paixões que nós somos. Ela é uma mulher também sujeita ao pecado. Ela era uma mulher temente e de coração fiel. Por isso ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Por quê? Porque Jesus precisava entrar nesta terra por um caminho de legalidade. Ele precisava, para ser um modelo perfeito para os homens, ele precisava ser um homem. E para ele ser um homem, ele tinha que entrar no mundo pelo mesmo caminho que todos os homens entram, pelo ventre de uma mulher, pelo útero de uma mulher, ok? E a Bíblia diz a respeito de Deus, né? Se Ele é Espírito e Ele reina soberanamente, que antes dele nenhum Deus houve, e depois dele nenhum outro Deus haverá. Ele diz: eu sou o que sou. A palavra eu sou quer dizer, não há questionamento sobre quem é Deus, se Ele é filho de alguém, de onde Ele veio. Eu sou o que sou. O poder, a glória, a soberania, a divindade dEle fazem com que isso dispense qualquer tipo de explicação, porque Deus não precisa ser explicado, Deus deve ser adorado. E quando nós adoramos a Deus, pela manifestação do seu amor e do seu poder na nossa direção, nós percebemos que qualquer explicação a respeito dele se torna desnecessária. Então, voltando lá na introdução, o que é importante nós entendermos claramente? Porque nós todos somos líderes. Essa aqui é uma igreja de líderes. Eu estou diante de uma multidão de líderes, de evangelistas, de mestres, de pastores, de profetas, de apóstolos, que têm a obrigação de arrancar da mente das pessoas, do coração das pessoas, o equívoco, o engano. E vão fazer isso de que maneira? Combatendo a idolatria, falando mal dos ídolos católicos? Não. Nós vamos remover tudo isso, arrancar essa semente maligna, primeiro do nosso coração, primeiro da nossa alma, para que não fique nenhuma dúvida, né? A gente anda com Jesus, a gente está na igreja evangélica, a gente tem uma Bíblia em casa, debaixo do braço, lê, traz para a igreja, mas, será que Maria, quem foi Maria? Uma mulher temente, uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus aqui nesse mundo. Porém, só Jesus é Deus, só Jesus morreu por nós, por mim, por você, só Jesus ressuscitou e só Jesus é o caminho, a verdade e a vida para que nós possamos chegar ao Pai. Não existe esse equívoco, esse engano. Peça à mãe que o filho atende. Isso é a corrupção de um entendimento. Amém? E
Maria, como uma mulher temente, ela recebeu essa honra de gerar em seu ventre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas ela era uma mulher sujeita à natureza do pecado, como qualquer um de nós. E a prova disso está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 48. Se você quiser abrir aí, Lucas capítulo 1, versículo 46 a 48. Lucas 1, 46 a 48. Olha o que está escrito aqui. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela era uma mulher que cria na existência do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Eu pergunto para você: aquele que é divino precisa de um Salvador? Jesus precisa de um Salvador? Não, Ele é o Salvador. O Deus Criador precisa de um Salvador? Não, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador da salvação. Então, quando Maria diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, ela está confessando que ela é uma mulher que precisa do perdão dos seus pecados. Amém? Eu preciso que alguém me salve da natureza do pecado. Eu preciso que alguém me salve da condição humana de uma mulher sujeita a todas as paixões, todos os pecados que existem nessa vida. Então, qual é a sutileza do inimigo? Através dessa obra de engano, o intento do maligno é levar o homem à idolatria. Como eu já falei, os católicos dizem que Maria, e aí existem várias figuras, né, dessa figura feminina que ocupa um status de mãe, que pode ser Aparecida, que pode ser Guadalupe, que pode ser Fátima, que pode ser tantas outras figuras, né? Em cada lugar essa potestade espiritual, esse principado, ele aparece com um nome. E isso é um pecado que traz separação entre essas pessoas e Deus. Essas pessoas estão imaginando que estão adorando a Deus, que estão chegando a Deus através da figura de Maria, mas na verdade elas estão distantes de Deus, estão ainda sob a maldição da lei. Acerca daquela soberania de Deus, da existência de Deus como alguém que não tem uma mãe, tem um texto que nos ajuda muito nisso, que é Isaías 40. Vamos lá. Isaías 40, versículos 12 a 14. Todo mundo que é 12 precisa ficar atento nesse versículo. Olha o que diz aqui: a majestade do Senhor. Está falando do Deus Criador, do Deus que é Espírito, que está no céu reinando. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terra parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes numa balança romana e os outeiros numa balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho ele para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Então, esse texto é comprido, é muito bonito. Ele fala da grandeza de Deus. Ele fala também da nulidade dos ídolos, de como os ídolos são uma obra de engano. E qual é o resumo desse texto, Isaías 40, de 12 a 14? Ele é antes de todas as coisas.
Antes dele nenhum Deus houve, nem depois dele outro Deus haverá. Amém? Movidos por este engano do maligno, os homens são levados à idolatria, adoração a ídolos, que é uma prática condenada por Deus, como diz 1 Coríntios 10, 19 a 22. Vamos lá? 1 Coríntios 10, 19 a 22. Primeira Coríntios 10, 19. O que está escrito aí, ó? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, olha para mim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Amém? Então, a gente precisa entender que todas as vezes que alguém está adorando um ídolo, cultuando uma imagem, se prostrando diante de um ídolo de madeira, de pau, de gesso, de pedra, de ferro, do que for, essa pessoa está sob a influência espiritual de um demônio, de um principado, de uma potestade que está por trás daquele ídolo. Porque os ídolos, eles são pontos de contato na terra para a relação entre os demônios e o homem. Quando o homem adora ídolos, ele entra em contato com demônios, ele serve a demônios, ele sacrifica a demônios, ele está adorando a demônios, mas na verdade ele pensa que está adorando a Deus. Por isso que é uma obra de engano. E isso precisa ser, queridos, completamente renunciado por nós. Nós precisamos entender isso de forma espiritual. E aí eu peço ao Espírito Santo que Ele te dê espírito de revelação, de sabedoria, para o pleno conhecimento da verdade. Eu profetizo que o Espírito Santo vai trazer esse convencimento profundo ao teu espírito, aos teus familiares, a toda a tua parentela, para que todos possam se arrepender da idolatria. Amém? Nós precisamos nos arrepender profundamente da idolatria, pedindo perdão por esse pecado na vida dos nossos pais e na nossa própria vida, porque a idolatria traz consigo consequências. Olha o que Paulo diz no final desse versículo aqui. Vamos lá, vamos voltar lá. 1 Coríntios 10, 19 a 22. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Sabe o que é zelos? Ciúme. Deus te criou, Deus te gerou, Deus te formou, Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você, para poder te reconciliar novamente com Ele, anulando, perdoando todos os seus pecados. E se você for adorar um ídolo, considerar um ídolo, se prostrar diante de um ídolo, você vai produzir ira no Senhor. Ele vai ficar muito enciumado de você. Enciumado. Como? A obra das minhas mãos, todas as coisas que existem no universo, Deus fez com o sopro da sua boca. O homem foi a única obra que ele pegou na mão e formou de barro e depois soprou nele o seu espírito, deu ao homem vida. Então o homem é a obra-prima da criação, ele é o ser mais elaborado, mais sofisticado e mais amado que Deus criou.
Agora, você quer entender o que eu estou falando? O ciúme de Deus, o zelo de Deus, não é aquele ciúme maligno lá de Gálatas 5:22, não, das obras da carne, não. É ciúme assim. Deus quer o seu amor, Deus quer a sua adoração integral. Deus quer ser no seu espírito, no seu coração, na sua mente, o primeiro e o último, o único. Amém? E nem um outro mais, em termos de adoração. Você quer entender o ciúme de Deus, o zelo de Deus e a ira de Deus? Você cria um filho com todo o amor. Você o gera do seu ventre, você dá tudo para ele, você investe nele, você sofre por ele, você chora por ele, você paga preço pela criação daquele filho. Quando aquele filho fica grande, ele te renega e te troca pelo vizinho. Fala assim, lá que é bom. Aquele vizinho lá é meu pai. Aquele lá é que me ama de verdade. Não, o senhor não me ama. Como você vai ficar? Como você vai ficar, mãe? Se de repente a sua filha te trocar por uma outra mãe, você vai ficar irada, você vai ficar com muita raiva. E assim fica muito irado quando ele vê, né, os seus filhos, os filhos de Deus se prostrando diante de imagens, os seus filhos adorando a criatura em lugar do Criador. Esse texto aqui de Isaías 40 fala claramente que os ídolos são abomináveis a Deus, que Deus detesta os ídolos. Por quê? Porque os ídolos são exatamente uma pedra de tropeço na existência humana. Quando o homem olha para o ídolo, e quando o homem adora o ídolo, ele está tirando a sua atenção do Deus vivo, do Deus criador, do Deus que é espírito, e ele está pondo a sua expectativa, a sua confiança num objeto feito pelas suas próprias mãos. O livro de Ezequiel fala que isso é uma tolice. O homem pegar um machado, ir lá na floresta, cortar uma árvore, trazer para casa, com a sobra daquele tronco, uma parte daquela madeira ele queima no fogo para se esquentar, e a outra parte ele faz um Deus esculpido e se prostra diante dele. Ou seja, ele mesmo fez o ídolo e depois ele vai pedir coisas daquele pedaço de madeira, aquele pedaço de pau, não é? Então, isso é uma coisa maligna, da qual a gente precisa se arrepender, porque muitos não sabem, mas muitas das maldições, muitos dos problemas que o ser humano vive, tem a sua raiz na idolatria. A idolatria traz muitas consequências negativas sobre a vida do homem. Esse problema que a gente está vivendo aí, esse conflito com a questão homossexual, tem o seu nascedor, tem a sua origem no princípio espiritual da idolatria. Você quer descobrir isso? Peça a revelação a Deus e leia Romanos capítulo 1. Lê o capítulo todo de Romanos 1, você vai ver de onde vem a idolatria e quais são as consequências da idolatria no espírito, na alma e no corpo das pessoas. Porque, é como eu falei, é uma ideia que contagia, né? E que incide no espiritual, no emocional e também no físico. Ok? Então, nós precisamos entender que Deus ama o homem, que Ele quer libertar o homem de todo tipo de pedra de tropeço, de desvio, de descaminho, que impeça o homem de entender que Jesus aqui na terra teve uma mãe, sim, porque Ele precisava ser semelhante a nós, ele precisava ser um homem de carne e osso, para poder o homem ter identificação com Ele, e também para Ele, como um homem de carne e osso, poder dar a sua vida na cruz, poder morrer, não é? Na cruz do Calvário, em nosso favor. Segundo a lei daqueles dias, sangue precisava ser derramado para que houvesse remissão de pecados. Então Jesus não poderia ter vindo aqui ao mundo com um corpo glorificado, Ele não poderia ter vindo na forma de anjo ou mesmo na forma de um espírito. Ele tinha que vir como homem, ele tinha que nascer como homem, viver como homem morrer, mas ressuscitar como Deus. É isso que diferencia Jesus de todos os outros. Todos os outros que são chamados de iluminados, de profetas, de deuses,
pelas religiões do mundo afora, jazem nos seus túmulos. O túmulo de Jesus é o único que está vazio. E você vai a Jerusalém comigo para entrar nesse túmulo vazio e poder dar um aleluia bem forte lá dentro daquele túmulo, dizendo: o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador ressuscitou. Quem pode dar um aleluia profético aí? Dá um aleluia profético aí por ele. Então, qual é a sutileza? Tirar os olhos do homem, do espiritual, do Deus vivo, do Deus criador, do Deus espírito, e colocar num objeto feito pelas próprias mãos do homem. Adorar, ao invés do criador, a criatura. E isso faz com que fique mais difícil do homem enxergar o seu Salvador. Olha o que está escrito aqui: os que adoram a imagens estão servindo a demônios. E os que adoram imagens, o Salmo de número 115, versículo 8, diz assim: tornem-se semelhantes a eles todos quantos os fazem, e também aqueles que neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles quem? Aos ídolos. E como os ídolos são? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, seus pés não andam, suas mãos não apalpam, eles não têm vida em si mesmo. Se você pegar um ídolo lá na sua casa e virar ele de cabeça para baixo, você pode deixar ele lá um mês, ele não vai conseguir virar e ficar de cabeça para cima de novo. Vai ficar parado lá. Por quê? Porque ele não tem vida nenhuma em si mesmo, ele não tem nenhum poder. E isso é na vida de muitas pessoas uma coisa que fecha o entendimento das pessoas, que cega. Você quer a prova de que isso cega completamente as pessoas? As pessoas, elas podem ler uma verdade, mas não conseguem vê-la nem entendê-la. Na Bíblia do Padre Marcelo Rossi, na Bíblia do Padre Fábio, na Bíblia de todos os católicos que existem na face da terra, que são nossos irmãos em Cristo, porque os católicos são cristãos. Inclusive na batalha aí pela família e contra o homossexualismo, não contra os homossexuais, mas contra os homossexualismos, os católicos estão se juntando a nós, graças a Deus. Eles vão ser libertos da idolatria também, em nome de Jesus. Eu me perdi. Na Bíblia deles também está escrito: os ídolos são abomináveis a Deus. Na Bíblia deles também tem o Salmo 115, dizendo: os ídolos não veem, não ouvem, não falam, não apalpam, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Tornem-se iguais a eles todos os que os adoram, todos que neles confiam. Então, qual é a sutileza? Tirar os olhos do Salvador verdadeiro, que é Jesus. Os que adoram imagens estão servindo a demônios e, consequentemente, ficam sem a visão espiritual para verem o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Vamos comigo no último versículo, que eu já estou terminando a palavra agora. 1 Timóteo 2,5. Timóteo 2,5. Olha o que está escrito aqui: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Vamos dar um aplauso a Ele? Então essa frase, peça à mãe que o filho atende, ela é uma frase enganada, equivocada e que desmente a Bíblia. Aqui na Bíblia está escrito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, entre os homens que estão na terra e Deus que está no céu, só existe um mediador, só existe um caminho, só existe uma pessoa autorizada a fazer essa intercessão, a fazer essa remissão de pecados e a autorizar qualquer tipo de bênção, qualquer tipo de transformação que possa acontecer na nossa vida. Esse alguém é Jesus Cristo. Tudo aquilo que pedirdes
em meu nome ao Pai, o Pai fará. Amém? Tudo aquilo que a gente pedir a Deus em nome de Jesus vai ter resposta, suas orações vão ser atendidas, a sua vida vai ser melhorada, transformada, abençoada. Por quê? Porque você está chegando a Deus através do único e do verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo, o Jesus Cristo, o homem que esteve aqui na terra, mas que ao ressuscitar provou que era o próprio Deus. Amém? O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção no desfecho dessa frase. Ninguém vem, ele não diz ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que isso? Porque para chegar ao Pai precisa passar por Jesus. Quem não ama Jesus não ama o Pai. Quem não ama o Filho não ama o Pai. Aí você pode dizer assim: apóstolo, mas e agora? Nós ficamos sem mãe? Não. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A Bíblia revela que nós temos uma mãe. E a nossa mãe chama-se Jerusalém. Lá é o nosso útero. Amém? Lá é a nossa gênese espiritual. Foi lá que nós nascemos. Foi lá que nós fomos gerados. Lá é o nosso ponto de origem. Lá é o nosso alvo para retorno. E eu te digo, Deus, o Pai, vai te conduzir ao seio da sua mãe. Você vai colocar os seus pés em Jerusalém. Você quer? Você deseja? Então dá um aplauso ao Senhor e diga amém, em nome de Jesus. Jerusalém é o nosso útero, o nosso bercinho, nosso berço. A pastora Fátima, ela chora sempre, dizendo assim: quando penso em Jerusalém, eu sinto saudade de casa. Esse sentimento é espiritual e totalmente legítimo. Ela chega até a chorar. Eu também já chorei de vontade de ir a Sião. Por quê? Porque uma vez que você vai e uma vez que você entende isso do ponto de vista espiritual, você quer ir sempre. Por quê? Porque ali você se sente em casa. Ali existe uma afinidade com aquele lugar que você não entende muito bem do ponto de vista físico ou emocional. É um sentimento que nasce no espiritual, que nos faz sentirmos ali amados, protegidos, amparados pelo Espírito de Deus que está naquele lugar. Amém? Então, eu quero nessa hora convidar todas as pessoas que estão aqui a fazerem uma oração, recebendo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando nós recebemos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o que acontece? Acontece algo na nossa vida, acontece algo no mundo espiritual. A primeira coisa é que os nossos pecados todos são perdoados. Todo ser humano tem falhas, tem pecados. Maria, a mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus aqui na terra, ela disse: eu preciso de um Salvador, eu tenho pecados. Por quê? Porque a natureza do pecado está inerente à carne do homem. A gente, do ponto de vista humano, a gente julga, a gente critica, a gente se ira. Eu cometi um pecado antes de vir para cá hoje. Estava em casa, a Vitória subiu para pegar um negócio em casa, eu dei um grito com ela, falei: Vitória, eu já falei que a gente precisa sair, nós estamos atrasados. E ela não deu bola. Aí eu dei um grito mais forte: Vitória! E aí, como é dia das mães, a mãe: amor, não faça isso, não grita com ela, né? Aí eu vim no caminho, o Espírito Santo me constrangendo, eu no carro. O Espírito Santo falou assim: pede perdão para ela. Filha, perdoa o papai, viu? O papai gritou com você. Porque o papai estava errado em gritar com você, mas você estava errado em subir para pegar coisa lá em cima, na hora que o papai está com pressa saindo, atrasado para a igreja. E então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente é sujeito a muitas falhas. A gente, como ser humano, peca através de um mau pensamento, peca com o olhar, peca com coisas que a gente deixa entrar no nosso ouvido, ou que a gente fala. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas aquilo que sai.
Então, quando você critica, quando você julga alguém, quando você murmura contra alguém ou contra alguma coisa, você está pecando. Porém, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, todos os nossos pecados são perdoados. E Ele nos dá a convivência, o relacionamento íntimo, interno, com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós e Ele nos dá força para resistirmos ao pecado. Ele nos capacita a não vivermos pecando. Então nós deixamos de ser como o homem natural, que tem o seu espírito morto, e nós passamos a ter o nosso espírito vivificado pelo Espírito de Deus, que nos ilumina, que nos dá sabedoria, que nos capacita a amar, que nos capacita a reconhecermos Deus como Senhor e que nos capacita a nos relacionarmos com o Pai, chamando a Ele de Pai e nos comportando como seus filhos. Isso libera sobre a nossa vida toda a graça de Deus, todo o favor de Deus. Se você receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai ver que a sua vida vai começar a ser restaurada, restituída, edificada. Coisas que você perdeu vão começar a ser devolvidas para você. Você vai perceber que você não está lutando mais sozinho, você vai ter alguém lutando por você, e esse alguém é Deus. E você vai ver que a sua vida vai ser restaurada e edificada, ou seja, ela vai ser acumulada, ela vai ser agregada, acrescentada de muitas bênçãos. Então, se você quer ir fazer isso nessa hora, faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã te pedir, Senhor, que o Senhor me receba como um filho de Deus, no teu reino eterno, no teu reino espiritual, de salvação e de glória eterna, em nome de Jesus. Para isso eu declaro que creio, Senhor Jesus, que Tu és o único mediador entre Deus e os homens, e eu quero, através de Ti, alcançar a graça, o perdão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor ressuscitou de entre os mortos, e hoje eu abro o meu coração para Te receber e para Te declarar como único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, Tu és também o meu libertador, o libertador do meu espírito, da minha alma, de todo o meu ser. E hoje eu Te peço perdão por todo princípio de idolatria na vida dos meus pais, na vida de todos aqueles que vieram antes de mim. E eu Te peço perdão também pelo pecado e da idolatria na minha vida. Arranca, Senhor, desde o oculto, desde o profundo do meu ser, toda raiz de iniquidade, toda raiz de idolatria seja arrancada, porque eu a renuncio, eu abomino a idolatria, eu rejeito a idolatria, e eu peço perdão por toda a idolatria praticada em pensamentos, em palavras e em atitudes, por mim e pelos meus pais, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, Tu és o único Deus e Senhor de tudo, de todos e também da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, dê um aplauso a Jesus. Você está liberto.